Nós, advogados, somos profissionais liberais e para conseguirmos pagar os nossos boletos, precisamos ter clientes. Sem clientes, o nosso escritório não funciona. Não adianta termos o escritório mais bonito, as redes sociais mais badaladas e o maior conhecimento jurídico se não conseguimos fechar clientes. E para fecharmos clientes, temos que elaborar uma proposta de honorários e apresentar da forma mais atrativa, de forma que o cliente queira contratar os nossos serviços. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a elaborar um contrato de honorários para casos envolvendo divórcio consensual, com base nos princípios da advocacia humanizada. E aí sim, o seu cliente vai querer fechar com você. Você vai conseguir contemplar os dois interesses, o seu e o do seu cliente. Se você ficou curioso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a minha metodologia. Eu sou a Débora Gelman, seja bem-vindo ao meu canal. Vou começar esse vídeo revelando o segredo do sucesso. Sempre que você elaborar um contrato de honorários, cobre por etapas. Pela minha experiência como advogada, é a melhor forma de você conseguir contemplar o seu interesse e o interesse do seu cliente. Além de facilitar o pagamento, você consegue demonstrar ao cliente que as etapas estão sendo cumpridas, facilitando o acompanhamento de cada fase. É também um estímulo para você, meu colega advogado, cumprir com as suas obrigações dentro de um prazo razoável e se sentir bem remunerado pelos seus serviços. Então, eu vou te ensinar a elaborar esse contrato. Vamos lá? Logo no início da proposta de honorários, você tem que explicar o objetivo daquele contrato. Qual é o objeto? O cliente te contratou para resolver o quê? Nesse caso, ele está te contratando para realizar o divórcio consensual dele com fulano de tal. Esse é o tema do vídeo, mas você pode aplicar essa metodologia para qualquer outro assunto. Como nesse caso, eu estou dando o exemplo de um contrato envolvendo divórcio consensual, é importante explicar no contrato quais são os temas do divórcio que vão ser abordados. Há filhos menores ou incapazes envolvidos? Se a resposta for positiva, é importante constar no contrato que será tratada a regulamentação da guarda e convivência do filho menor e a fixação dos alimentos. Se houver bens a serem partilhados, é importante constar também a realização da partilha. Enfim, é importante incluir na proposta de honorários todos os temas que vão ser tratados no divórcio. Após isso, você vai estabelecer no contrato o valor dos seus honorários. Eu sempre gosto de escrever a palavra investimento ao invés de honorários, para que o cliente entenda que ele está investindo em algo para o bem dele. Eu coloco o valor total do serviço e pontuo nos itens seguintes a forma como deverá ser pago. Como eu disse, o pagamento se dá por etapas. Vou aqui dar um exemplo prático. Vamos supor que o valor total dos serviços seja de R$15.000. E na proposta de honorários, eu digo que eles serão pagos da seguinte forma. Na primeira etapa, eu gosto de colocar o valor a ser pago a título de prolabore. Então, levando em consideração que eu cobrei no total o valor de R$15.000, eu estabeleço R$5.000 a título de prolabore, que é o valor do seu trabalho, a ser pago na assinatura do presente contrato. Você pode prever o parcelamento desse valor. Eu gosto de prever nesse contrato quantas reuniões estão incluídas, reuniões online ou presenciais para a negociação do acordo, seja com o cliente ou com o advogado da outra parte.
E eu gosto sempre de prever um valor adicional caso o número de reuniões ultrapasse aquelas previstas no contrato. Afinal de contas, tempo é dinheiro e merece ser remunerado de uma forma justa. Porque, como estamos diante de uma negociação dos termos de um divórcio, muitas questões emocionais estão sendo envolvidas e o cliente muitas vezes precisa de uma maior atenção e acolhimento. E você tem que ser devidamente remunerado pelo seu tempo dedicado ao cliente. E caso sejam necessárias mais reuniões, inclua esse valor extra, cobre do seu cliente esse valor para não haver surpresa no futuro e você não se arrepender do seu tempo dedicado. Você tem que saber cobrar muito bem pelo seu serviço. A segunda etapa do contrato diz respeito ao envio da minuta final. Eu gosto de cobrar uma segunda parcela, então vamos supor, daqueles 15 mil reais cobrados, 5 mil reais foram pagos quando da assinatura do contrato. Os outros 5 mil reais vão ser cobrados nessa fase, que é o momento em que você vai enviar a minuta final do acordo do divórcio, obviamente com a concordância do cliente e da outra parte. Você envia essa minuta final para o seu cliente e você cobra essa segunda parcela quando você tiver enviado esse valor. Preveja isso no seu contrato. E a terceira etapa, que no caso, se você cobrar o valor total de 15 mil reais, na terceira etapa seria devido o valor de 5 mil reais, que eu gosto de cobrar quando houver a sentença que homologar o acordo, se o divórcio tiver sido feito pela via judicial. Você pode também cobrar metade desse valor quando você protocolar o acordo na vara de família e cobrar outra metade quando for proferida a sentença homologando o acordo. Agora, se o divórcio ele for feito pela via extrajudicial, em cartório, você cobra os 5 mil reais finais no dia da assinatura dessa escritura do divórcio. E avisa e preveja no contrato que o cliente vai ter que pagar, nesse momento, os seus honorários e as custas do cartório para a lavratura da escritura do divórcio. Por fim, e aí fica a seu critério, dependendo do grau de dificuldade do caso, você também pode cobrar um valor extra para fazer a verbação do divórcio no registro civil de pessoas naturais, onde foi realizado o casamento. É importante você dizer para o seu cliente que a documentação dele tem que estar regularizada. Por isso, o divórcio, ele tem que ser averbado na certidão de casamento dele, para ele poder casar de novo, para ele poder conseguir vender um imóvel, para ele poder conseguir se habilitar em algum inventário. Então, você, advogado, quando falar com seu cliente, diga que o divórcio vai ser feito, mas que também é importante fazer a averbação desse divórcio na certidão de casamento dele. Infelizmente, muitos advogados esquecem de avisar aos seus clientes e essa averbação muitas vezes ela não é feita. Eu quero aqui também te dar um conselho. Sempre pergunte para o seu cliente se ele tem algum imóvel para ser partilhado. Se tiver, eu recomendo fazer a partilha desse imóvel no momento do divórcio, porque o cartório de registro imobiliário vai exigir a regularização do estado civil dos proprietários para uma futura venda e o divórcio vai ter que ser averbado na matrícula do imóvel em algum momento. E o cartório de registro imobiliário, ele
exige que seja feita a partilha de bens em caso de um divórcio ou que se especifique que o imóvel vai ficar em condomínio se as partes não quiserem partilhar esse bem no momento do divórcio. Peça ônus reais do imóvel para ver se a documentação dele está regular. Você pode cobrar no contrato de honorários um valor extra para regularizar a documentação do imóvel e fazer a averbação do divórcio no registro de imóveis. Fica a dica! Eu também recomendo acrescentar cláusulas que tratam dos gastos adicionais que porventura surgirão no decorrer do seu serviço, como por exemplo, custas cartorárias. É importante você dizer para o cliente que eventuais custas vão ser cobradas, honorários de despachante. Às vezes é necessário contratar um despachante para resolver alguma questão em outro órgão. Taxas judiciárias, caso o divórcio seja feito pela via judicial, que vão ser despesas que o cliente precisa ter ciência que precisarão eventualmente ser pagas em algum momento. Acredito que esse formato de contrato facilita a compreensão e traz maior clareza para o cliente sobre o serviço que está sendo executado, reforçando ainda a relação cliente e advogado. Esse é o princípio da advocacia humanizada, possibilitar que não haja ruído na comunicação entre cliente e advogado. Afinal de contas, o combinado não sai caro. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!